Olá, professores! Sejam bem-vindos novamente à formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento 2022 de Matemática. Essa formação é para professores que atuam com as turmas de terceiro ano e ela foi elaborada pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Eu sou a professora Kelly Pesetti e vou conduzir a nossa formação hoje. Eu sou docente da Rede Estadual de São Paulo e, assim como vocês, fui professora da rede pública com turmas de primeiro ao quinto ano e atualmente estou como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 1 e atuando também em projetos de formação de professores da EFAP. Eu vou fazer a minha autodescrição para iniciarmos a nossa formação. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos e olhos castanhos claros e estou usando uma camisa vermelha. Atrás de mim há uma parede branca. E para começar, eu vou destacar aí as premissas do Programa de Recuperação e Aprofundamento, né, o nosso PRA, que tem como principal objetivo proporcionar aí ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial para seguir a sua trajetória no ano seguinte. Antes de mais nada, né, é muito importante aí a gente falar um pouquinho que vocês, professores, acessem o material do Aprender Sempre, que é objeto dos nossos estudos, né, e do desenvolvimento curricular para a recuperação. Por isso, a gente vai apresentar aí para vocês um link onde vocês podem acessar o material. Eu vou pedir para que passem aí, para que vocês, assim que receberem esse material, possam acessar os cadernos do professor e do estudante por meio do link, que já direciona automaticamente para o site da EFAP. Para iniciar a nossa formação, nós vamos apresentar os nossos objetivos, que vão tratar aí, o nosso primeiro objetivo vai tratar da recuperação de alguns conceitos que foram trabalhados na sequência didática 2, né, e que serão objeto de continuidade dessa pauta também, o pensamento aritmético com foco nas operações do campo aditivo. Nós apresentamos também as ideias que compõem o campo conceitual, né, algumas ideias que compõem o campo conceitual aditivo de composição, transformação, comparação e composição de transformação. Nosso segundo objetivo, né, a gente pretende aprofundar um pouco mais o olhar sobre o trabalho com pensamento aritmético, também com foco no campo aditivo, mas observando a mudança de incógnita e quais as implicações dessa mudança nas aprendizagens dos estudantes. Nosso terceiro objetivo será analisar algumas atividades, né, da sequência didática 3, com foco no pensamento aritmético, assim como as operações, né, de adição e de subtração, e observando qual o significado, né, está envolvendo aí essas situações, e principalmente pensando na mudança do lugar da incógnita, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Por último, nós iremos apresentar aí uma sugestão para que possam pensar e planejar a organização do ensino para serem desenvolvidos junto às suas turmas. E, articulado aos nossos objetivos, nós vamos para a nossa agenda, né, que apresenta aí 4 etapas de trabalho da nossa formação de hoje. Nós vamos iniciar a formação apresentando de maneira breve esse percurso que a gente vai traçar nesse encontro, justamente com o objetivo de mostrar os propósitos formativos, né? E de que forma eles vão transcorrer aqui no nosso dia de hoje. Então, a gente quer antecipar algumas etapas desse trabalho formativo para que vocês possam acompanhar cada uma delas. Nosso primeiro momento, então, é recuperar alguns conceitos desenvolvidos no encontro anterior, né, com foco no campo aditivo. O segundo momento, nós vamos aprofundar a compreensão sobre o campo aditivo, observando a mudança do lugar da incógnita em situações problemas.
O terceiro momento, observar e analisar algumas atividades da sequência didática 3, com foco aí também nas operações de adição e subtração. E o nosso quarto momento, a gente vai discutir um pouquinho algumas sugestões de planejamento para o trabalho didático. Bom, vamos agora então para o nosso primeiro momento, né, que será aí de retomar o roteiro formativo do primeiro bimestre. Nos encontros anteriores, né, para uma melhor compreensão, nós apresentamos um esquema adaptado pela nossa equipe com base em alguns autores. Eu vou pedir para que a gente revele aí esse esquema, que é com base nos autores Lins e Jimenez, que permite observar as discussões que estão em desenvolvimento nesse primeiro bimestre sobre o pensamento aritmético. Então, muito provavelmente vocês se lembram aí das nossas discussões, né? Observamos nas pautas anteriores que a quantificação de objetos, de coleções, né, permite aí a matematização da numeração que as crianças utilizam. Ou seja, ao realizar alguns procedimentos, elas se utilizam das características do sistema de numeração decimal e, além disso, a sua aplicação nas operações, as quais a gente vai continuar refletindo nessa sequência didática 3. Eu vou pedir para parar um pouquinho de compartilhar, só para a gente conversar um pouquinho mais de perto sobre o nosso encontro anterior. Na sequência didática 2, né, do campo aditivo, a gente observou que ele é composto por 4 categorias de situações, né? A de composição, a de comparação, de transformação e composição de transformação. Para aprofundarmos as nossas discussões aí sobre a sequência didática 3, sobre as operações, nós iremos continuar a nossa abordagem no campo aditivo, né? Só que agora com foco na mudança do lugar da incógnita. E para isso, né, nós inicialmente retomaremos essas 4 categorias de situações que foram tratadas aí na sequência didática 2. Vamos, então, para o nosso segundo momento, né, que é aprofundar o conhecimento sobre o pensamento aritmético no campo aditivo, né? Então, agora, a gente vai recuperar as nossas discussões sobre as operações do campo aditivo. Vou pedir para revelar e para que a gente possa olhar aí para os nossos objetos formativos de hoje, né? Nós vimos que os problemas de composição são aqueles em que há a junção das partes, né? Para que a gente obtenha aí o todo. Então, vamos retomar o significado de cada um deles, né? Nos problemas de transformação, a gente viu que existe uma mudança temporal que altera o todo, né? Ou para mais ou para menos. Já nos problemas de comparação, né, como o próprio nome diz, há uma comparação entre as partes, ou seja, entre as medidas. Então, nos problemas sempre está ali estabelecendo uma comparação entre elas, ou para mais ou para menos. Nessa categoria da composição, né, nós temos também a composição de transformação, onde são dadas 2 transformações e se busca uma terceira, que será determinada aí pela composição dessas transformações. Nós vamos agora aprofundar o nosso olhar sobre a mudança de incógnita nos problemas envolvendo essa mesma categoria, tá? Incógnita. A princípio, essa palavra ela não é muito comum entre nós, professores, que atuamos nos anos iniciais, não é verdade? Mas eu tenho certeza que vocês, ao analisar uma situação, problema, ao se deparar com as incógnitas, sentem que no decorrer do trabalho com o ensino, né, as dificuldades das crianças sobre a compreensão de uma pergunta apresentada pela situação são grandes.
Então, a gente vai tentar responder essas duas questões, né? O que vem ser uma incógnita e que dificuldades a mudança do lugar da incógnita traz para a aprendizagem da resolução de problemas no campo aditivo. Vamos ver, então, o que se trata isso, né? Vamos tentar compreender um pouco mais. Como eu disse anteriormente, vocês com certeza já se depararam com situações em que a incógnita está presente, né? Ou seja, situações onde nós temos aí diferentes grandezas, né? Que é tudo aquilo que a gente pode associar a um valor numérico, diante de algumas situações onde pode estar envolvendo grandezas discretas, que são resultados de contagem ou de quantificação, como tampinhas, coleções, lápis, ou outras grandezas, como grandezas contínuas, por exemplo, um comprimento, uma área, uma massa, ou outros, né? Onde a gente deseja encontrar aí o resultado dentro de um problema ou dentro de uma equação, né? A incógnita, portanto, ela estará ali delineada ou se apresentará a partir de uma pergunta, né? Que vai ser apresentada pelo problema. O que nos indica que nós poderemos ter os mesmos dados de um problema, mas se nós mudarmos a pergunta, poderá ali ocorrer uma troca no lugar da incógnita ou no problema. E para a segunda pergunta, né, que trata aí das dificuldades que a mudança da incógnita pode trazer para a aprendizagem, a gente vai responder à medida que revisitarmos as categorias de problemas. Então, durante o nosso encontro, a gente vai trazer isso. Eu vou pedir para parar um pouquinho o compartilhamento para a gente só retomar mais alguns aspectos aí do encontro anterior. Vocês podem parar um pouquinho o compartilhamento? Bom, a gente apresentou aí no encontro anterior as categorias das duas situações que envolvem o campo aditivo, né? E agora a gente vai analisar as perguntas dessas categorias e observar que, dependendo da pergunta e dos dados disponíveis, haverá uma mudança do que se pretende que o estudante encontre. Então, vamos agora compreender melhor isso, revisar essas categorias que já foram apresentadas no encontro anterior e, através de alguns esquemas, né, a gente vai discutindo isso. Então, a gente vai apresentar dois problemas, né, e você vai observar que o problema ele é o mesmo, mas que a mudança da pergunta é que vai redefinir o tratamento para essa resolução do estudante, né? Como ele vai buscar esse resultado. E esse vai ser o nosso objeto. Então, pega aí o papel e a caneta e vamos lá analisar essas situações, problemas. Vamos agora explorar um pouquinho os elementos que compõem a estrutura do significado de composição. Vou pedir para a gente voltar à apresentação. Vamos apresentar agora um esquema, né, que vai retomar aí o significado de composição do campo aditivo. Nós já verificamos que os problemas com significado de composição, ele envolve aí duas composições de partes, né, para a obtenção de um todo. E aí estabelece, assim, uma relação direta entre elas para se obter o resultado final. Então, vamos ver agora, a seguir, alguns exemplos. Então, nós temos aí, Mário tem 10 figurinhas e Pedro tem 15. Quantas figurinhas os dois têm juntos? Nesse primeiro exemplo, nós podemos perceber que a relação é direta entre as partes, né? As figurinhas de Mário e as figurinhas de Pedro, para que se obtenha o todo, que é o total, 25 figurinhas. Já no segundo exemplo, vamos ver mais uma possibilidade. Mário e Pedro têm juntos 25 figurinhas.
Se Mário tem 10 figurinhas, quantas figurinhas tem Pedro? É apresentado uma das partes e o todo, né? E pede-se aí a outra. E é justamente esse tipo de situação em que os estudantes encontram mais dificuldade em resolvê-lo, né? Essa conclusão, ela vai aí ao encontro das pesquisas de Magina, né, em 2010, onde as pesquisas dela mostram que esses problemas, quando eles são apresentados em partes para a obtenção do todo, há um percentual de acerto maior do que quando se tem apenas uma das partes do todo que se deseja encontrar a outra, né? A seguir, a gente vai continuar discutindo agora os elementos que compõem o significado de composição, né? Mas com as situações de transformação. Então, as situações de transformação direta, né, são as que os estudantes devem observar uma mudança temporal. São aquelas que eles também apresentam mais acertos, né? Percebem se tem ganhos, eles devem adicionar uma grandeza para a obtenção do estado final, ou resultados, né? Ou se a situação apresenta uma perda, os estudantes eles devem subtrair uma grandeza para a obtenção aí do estado final. Para observarmos a mudança do lugar da incógnita, né, a gente vai apresentar duas situações, uma de transformação direta e a outra em que os estudantes apresentam maior dificuldade na busca de solução. Vamos ver a seguir as nossas propostas. Nós temos aí a situação 1. Luísa tinha 12 chaveiros, ganhou 7 de sua irmã. Houve uma mudança aí no estado inicial, ou seja, uma transformação positiva, né? Quando Luísa ganha 7 chaveiros, modificando o estado final. Então, nós temos 12 mais 7 é igual a 19 chaveiros. Na situação 2, nós temos o estado final menos 19 chaveiros. Luísa deu aí alguns para sua prima e ficou com 12. Então, aí deseja-se saber quantos chaveiros ela deu para a prima. Essa é uma das situações em que os estudantes apresentam um pouco mais de dificuldade para resolver. Mas nesse sentido, você, professor, né, pode ajudar trazendo diferentes possibilidades de resolução. Então, por exemplo, né, a segunda possibilidade. Nós temos aí 19 menos 12 é igual a 7. Ou vocês podem sugerir aí a solução que se utiliza a contagem, onde eles podem ir adicionando, né, a partir do número 12, que representam os 12 chaveiros, até chegar no 19. Então, pode ser a contagem, né, sequente, 12 mais um 13, mais um 14, e assim sucessivamente até chegar no 19. Concluindo, portanto, que foram adicionados aí 7 chaveiros para chegar ao total de 19. A seguir, a gente vai ver as situações de comparação que vão envolver duas medidas, né? E se estabelece aí a relação entre elas. Ser maior que, ser menor que, a mais que, menor que, entre outras. Vejamos aí duas situações em que a gente pode observar a mudança do lugar da incógnita. Vamos explorar aí mais algumas situações. Na situação 1, Ivan tem 18 reais e Fabrício tem 10 a mais que ele. Quantos reais tem Fabrício? Vejam a comparação que se deseja, né? É saber quantos reais Fabrício tem em comparação ao Ivan. Para isso, a gente pode realizar um procedimento de contagem, né? 18 até chegar em 28, resultando aí 28 reais. Ou 18 mais 10 é igual a 28. Já na situação 2, nós temos
Ivan tem alguns reais e Fabrício tem 10 reais a mais que Ivan. Se Fabrício tem 28 reais, quantos reais tem Ivan? A ideia é a mesma, ou seja, os problemas de comparação. Eles apresentam aí duas medidas de grandeza, no caso aqui a gente está tratando da grandeza do sistema monetário brasileiro, né? Então, a grandeza do Ivan com relação à grandeza que Fabrício possui. Fabrício tem 10 a mais que Ivan. Uma quantia mais que 10 é igual a 28. Então, eu preciso descobrir qual é esse número, né? Para isso, eu posso utilizar dois procedimentos. Então, pensando aí no procedimento aditivo. 18 mais 10 é igual a 28, mas ainda tem outras possibilidades, né? Isso a gente precisa mostrar para as crianças. Então, eu posso fazer o procedimento subtrativo, partir do 28 e ir subtraindo de um em um sucessivamente até chegar no número 18. O que vai resultar também 10. Então, 28 menos 10 é igual a 18. Bom, esse tipo de situação é uma das que as crianças apresentam maiores dificuldades, né? Uma vez que para encontrar a solução, ela precisa perceber que se a criança tem a mais que a outra, significa que a outra tem menos, né? Falando dessa forma, você pode pensar assim: ah, isso é evidente, né? Um tem mais, o outro tem menos, mas cabe destacar aqui, né, que as crianças muitas vezes elas se apoiam nas palavras. Então elas vão pensar no a mais que ou a menos que aparecem nos enunciados para que elas possam buscar a solução. E são esses dados que elas vão utilizar para operar. Então, sem evidenciar muitas vezes o que eles significam dentro de um contexto proposto, né? Então, é muito importante que a gente explore as possibilidades, mas principalmente o contexto que envolve o enunciado, tá? Vejamos agora os elementos que compõem a estrutura do significado de composição de transformação. Vejamos mais uma categoria, né? Nessa categoria, são dadas duas transformações e se busca uma terceira que será dada pela composição das transformações. Vamos ver mais dois exemplos para observarmos a mudança do lugar de incógnita. Rafael tinha 11 figurinhas. Ganhou 10 na primeira rodada de um jogo de bafo. Depois, ganhou mais 3 na segunda rodada. Com quantas figurinhas Rafael ficou ao final da segunda rodada? Vejam, na situação 1, nós temos aí um ganho na primeira rodada, um ganho de 3 na segunda e com as 11 figurinhas que ele já tinha no início, totalizando as 24 figurinhas. Ou seja, duas transformações positivas, uma com 10 e a outra com 3, que adicionando ao que ele já possuía, resultou 24. Já na situação 2, nós temos a seguinte proposta. Rafael tinha 11 figurinhas, ganhou 10 na primeira rodada de um jogo de bafo e ganhou mais algumas na segunda, terminando o jogo com 24. Quantas figurinhas ele ganhou na segunda rodada? Vejam aí uma mudança no lugar da incógnita, do mesmo problema, né? Porém, nós temos aí uma transformação inicial positiva, um ganho de 10, né? E uma segunda transformação que precisamos descobrir e o total de figurinhas. Então, a gente pode pensar também em diversos procedimentos, né? Adicionar as figurinhas que tinha, né? Então, 11 às 10 que ganhou na primeira rodada e depois subtrair do total para verificar a quantidade de figurinhas que ganhou na segunda rodada, né? Ou ainda, a gente pode propor que eles realizem um procedimento aditivo, 10 mais 11 é igual a 21,
e de 21, né, mais 1, mais 1, mais 1, então 21 mais 1, 22, 22 mais 1, 23, 23 mais 1, 24, chegando ao total de 24. Então, a gente tem vários procedimentos que podemos aí pensar. Bom, agora a gente vai para o nosso terceiro momento, né? Agora a gente vai verificar de que modo o pensamento aritmético se apresenta nas habilidades da sequência didática 3 do primeiro bimestre do terceiro ano. Então, vamos lá? Na sequência didática 3, há várias habilidades, né? Não há três, há várias habilidades que tratam, né? Ou estão relacionadas ao pensamento aritmético, né? Que é um dos objetos de formação desse primeiro roteiro aí. Nas aulas 1 e 9, a gente tem aí a quantificação de elementos de uma coleção, né? Que foi já objeto lá da sequência didática 1. Mas essa aula, ela não traz apenas a contagem, tá? Ela permite que os estudantes explorem também a leitura, a escrita e a comparação de números. Então, na aula 1, a proposta é estimar quantidades, né? A ideia é que as crianças reconheçam qual coleção possui maior quantidade, qual possui menor. Já na aula 9, a reflexão é sobre o aspecto quantitativo, né? E isso vai se dar por meio de apresentação de gráficos e também de tabelas, tá? Mas vocês vão observar aqui, durante essa exploração de habilidades e de aula, que o foco do nosso encontro hoje são apenas as operações do campo aditivo, tá? Com a observação sobre a mudança do lugar da incógnita. Então, por esse motivo, a gente vai destacar só as habilidades que tratam especificamente das operações nesse campo. Mas você, enquanto professor, ao estudar, ao analisar as demais aulas relacionadas com a quantificação, principalmente as aulas que são relacionadas à contagem, à ordenação de números, você pode aí organizar, se achar conveniente, novas situações de resolução de problemas que permitam aí as crianças refletirem sobre o lugar da incógnita, ok? Vamos agora aí para a aula 2. Vamos ver aí que como que está apresentado o pensamento aritmético, né? Nessa sequência didática é apresentada assim apenas a quantificação, mas ela também propõe a composição e decomposição de números até 3 ordens. Na aula 2 aí são propostas questões com o propósito de favorecer a observação da regularidade do sistema de numeração decimal, né? Ou seja, uma delas ser aditivo e posicional. Na aula 3 e na aula 4, a gente tem aí, né, especificamente sobre a aula 3, serão propostas atividades que envolvem a construção dos fatos básicos da adição e da subtração, que também estão associadas ao desenvolvimento do pensamento aritmético por meio das operações do campo aditivo. Já na aula 4, as crianças terão aí o apoio do calendário para localizar as datas a partir de uma dada situação, explorando aí as medidas de tempo, então os dias da semana, as semanas e os meses. Agora, as aulas 5 e 6, né, as habilidades previstas para elas evocam o desenvolvimento do pensamento aritmético por meio das operações. O objetivo dessas aulas é resolver problemas envolvendo os diferentes significados aí, tanto do campo aditivo quanto do campo multiplicativo, mas lembrando que o nosso foco hoje é o campo aditivo. Contudo, nessa etapa aí, a gente vai explorar, então, apenas as voltadas à adição e subtração, certo? E também com o significado de composição. Vamos falar agora da aula 7 e da aula 8. Na aula 7, o trabalho vai ser com grandezas e medidas.
através de resolução de problemas, né? Então, aí as crianças deverão identificar cédulas, moedas do sistema monetário brasileiro, e elas devem fazer relação entre os valores, né? Além disso, comparar o valor de alguns produtos, analisar os valores, né, que correspondem às cédulas e moedas. Já na aula 8, as atividades contemplam aí a unidade temática álgebra. Então, as crianças vão reconhecer e completar as sequências de números, né? Então, tem sequências lá de 5 em 5, 3 em 3, 2 em 2. A partir de algumas referências, elas devem observar um padrão de formação que permita aí representar esses números em ordem crescente ou em ordem decrescente. E para isso, nós vamos precisar refletir sobre a ordem de cada algarismo, né, que deve ser escrito, e também o seu valor posicional. E chegando à aula 10, né, vai ser retomado alguns procedimentos de cálculo, né? Vou pedir para revelar, porque a gente vai ver qual é a habilidade essencial da aula 10, que vai estar associada aí ao cálculo mental, né, tratando aí das atividades anteriores. Os estudantes, eles vão realizar os cálculos de adição mentalmente e vão discutir os procedimentos que utilizaram. Agora, já que a gente explorou, né, algumas habilidades que estão previstas, né, nessa sequência, a gente vai olhar para a aula 5 da sequência didática. Vamos para a análise? Bom, a gente escolheu aí a aula 5, os canteiros de flores e os cactos da sequência 3, né, do volume 1 de 2022, do nosso terceiro aninho aí. E agora, olhando para a habilidade, né, vocês viram que a atividade selecionada, ela vai tratar do pensamento aritmético com foco no campo aditivo. E a habilidade essencial, ela está associada ao pensamento aritmético. Ela é uma habilidade do segundo ano, como vocês podem ver, a habilidade do segundo ano do ensino fundamental, é a habilidade número 6. E como em destaque, aí a referida habilidade, ela indica que os estudantes possam resolver e elaborar problemas de adição e subtração com o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, por meio de estratégias pessoais ou convencionais. E agora a gente vai analisar a proposta apresentada na aula 5, né? A ideia da atividade é que os estudantes possam resolver problemas envolvendo adição e subtração com significado de composição. A sugestão é que você, professor, inicie essa conversa, né, verificando o que a turma já sabe sobre as flores, sobre a organização de canteiros, né? Se eles não conhecem algumas flores, é interessante que você traga uma foto, uma imagem, né? De modo que você faça uma aproximação com esses objetos que são as flores que estarão em questão, né? E depois você continua a leitura, mostrando quais são algumas formas de organizar as flores em um canteiro. Tudo isso, né, você pode também projetar em um slide, mostrar pelo celular ou por uma imagem impressa, né, que pode, ou até mesmo dar, que pode estar aí circulando entre os alunos da turma. Bom, vejamos aí a primeira proposta, né? A ideia da atividade é que você peça que um estudante realize a leitura, né, desse problema. Ou, a depender dos saberes da turma, né, é muito importante a gente enfatizar, que você realize a leitura compartilhada do problema, garantindo que eles compreendam o que de fato é para ser feito. O item A, ele diz o seguinte: o jardineiro plantou mudas de amores perfeitos de duas cores, sendo 55 pés roxos e 55 amarelos.
E o desafio a ser lançado é: quantos pés de amores perfeitos ele plantou? A nossa ideia aqui, inicial, é reconhecer o que envolve esse problema, né? Ele traz a ideia de composição, a ideia de compor as partes, amores perfeitos roxos e amarelos para descobrir o total. Há várias possibilidades de resolver, né? A primeira, como a gente viu aí, ela está organizada pela decomposição das dezenas. Então, 50 mais 5, 50 mais 5. E ela pode ser resolvida adicionando depois as dezenas e as unidades. 50 mais 5 e mais 5, totalizando aí os 110. Na segunda possibilidade, os estudantes organizam aí a adição pela decomposição. 50 mais 10, chegando a 110. Na terceira solução é apresentada aí uma outra forma de decomposição, né? O de 55 para ser decomposto em 50 mais 5 e acrescentando um total de amores perfeitos, iniciando do 60, que acrescentando com os outros 50 totalizam 110. Outra possibilidade seria utilizar o algoritmo convencional, né? Bom, uma coisa muito importante aí é para ampliar o repertório de resolução de problema, você pode organizar uma nova situação com esses mesmos dados, né? Onde as crianças possam refletir o lugar da incógnita nesse tipo de problema de composição. Então, uma sugestão, anotem aí, seria: na semana passada, o jardineiro plantou o amor perfeito de duas cores. Ele plantou 55 pés de amor perfeito roxo e alguns amarelos. Se o total eram 110, quanto eram os amores perfeitos amarelos? Olha aí uma possibilidade para vocês explorarem aí com as crianças. Vamos agora para o item B? Bom, no item B diz assim: Bruno disse que na praça há 36 canteiros de flores. Alguns são rosas e 19 são margaridas. Quantos são os canteiros de rosas? Resolva e anote no quadro as quantidades de canteiros. Então, esse segundo problema traz o significado de composição, o resultado total de canteiros entre duas variedades de flores, né? E uma das partes é as margaridas. As crianças precisam descobrir a quantidade de canteiros de rosas. Então, vejamos aí como elas podem resolver. Vejam como elas podem proceder. Elas podem utilizar o procedimento de contagem, né? Partindo da quantidade que representa os canteiros de margaridas. Então, por exemplo, então as crianças podem aí ter os canteiros de margarida. Vou pedir para revelar e elas podem partir do 19 mais 10, né? Acrescentando de um em um. Revela aí para mim as rosas. Então, a gente tem aí 19 margaridas e nós podemos adicionar aí as rosas para que a gente chegue no resultado de 36, certo? Ou ainda, a gente pode realizar uma subtração, encontrar a quantidade de canteiros de rosas, utilizando também o algoritmo convencional. Vou pedir para revelar todas as possibilidades, então vejam que aí a gente separou pedacinho por pedacinho do problema, justamente, né, para exemplificar as maneiras que a gente pode apresentar para as crianças. Só um instantinho. Tomar uma água. Vamos lá. Ou ainda, a gente pode propor aí que as crianças realizem uma subtração para encontrar a quantidade de canteiros de rosas utilizando o algoritmo convencional. É importante que vocês explorem essas possibilidades junto com as crianças, tá? E possam traçar aí outras estratégias de solução.
E é importante que as crianças se apropriem nos momentos de socialização com a turma, de modo que elas possam ter aí estratégias mais econômicas de resolução. No item C, a gente vai revelar aí o item C, é sugerido aos estudantes que elaborem um problema, né? Então, aqui a perspectiva é que as crianças façam um movimento contrário, pensem em dados, elaborem um enunciado de modo que faça sentido. Provavelmente as crianças irão elaborar um problema de transformação aí e percebam que há uma mudança no estado inicial, né? E é interessante que a gente faça questionamentos aí com as crianças, né? Para que elas consigam produzir e que elas produzam aí de maneira coletiva, onde você possa auxiliar e vá registrando aí na lousa o que eles apresentaram, em seguida resolvam com eles os diferentes problemas que a turma criou, isso auxilia e colabora, né, para que as crianças consigam se apropriar das mais diversas possibilidades de solução e principalmente o que compõe um problema. Bom, vamos para o nosso quarto momento, a gente vai sugerir aí para que vocês façam atividade de desdobramento. O primeiro é o estudo e o aprofundamento da sequência, com foco nas operações do campo aditivo, né? Então, é importante que vocês possam mapear quais são as unidades temáticas da proposta, quais são as análises, o que você já sabe sobre, o que a sua turma já sabe, a partir das avaliações que vocês têm aí disponíveis. É importante que você levante nesse momento, faça um estudo a partir da formação de hoje. Quais são as suas dúvidas que ficaram no decorrer desse estudo, né? Há alguns suportes teóricos que nós deixamos aqui nas referências que vão ajudar vocês a tirar essas dúvidas, né? A gente tem também aí a análise das aulas que serão organizados na situação, que é o nosso item 2, né? Onde vocês vão aí organizar situações que envolvam a mudança do lugar na incógnita. Então, seria interessante que você possa completar essas aulas, propondo novas situações aos alunos que levem em conta justamente a mudança da incógnita e elaborar vários problemas. A gente trouxe também uma orientação de trabalho que funciona como uma sondagem aí, né, onde você possa acompanhar esse trabalho e a ampliação do conhecimento dos estudantes sobre o campo aditivo. Então, organiza aí esse pequeno mapeamento, mostrando situações, problemas tratadas. Então, marca um X, por exemplo, quais são aqueles que eles acertaram, coloque observação, quais são as dúvidas mais frequentes das crianças, o que está relacionado à mudança da incógnita, se foi um equívoco no procedimento de cálculo, se foi quanto à interpretação, essa é uma sugestão, tá? E agora a gente vai para a sistematização do nosso encontro, o que nós vimos hoje, né? Nós vimos, então, o roteiro formativo, pensando no nosso primeiro bimestre, nós retomamos sobre o campo aditivo, falamos aí as situações sobre a mudança de lugar e o papel que a incógnita desempenha, analisamos a aula 5 e fizemos aí algumas sugestões para desdobramento do trabalho com a formação. Nós desejamos, né, eu desejo imensamente que eu tenha contribuído com a formação de vocês, é sempre maravilhoso estar com vocês, eu quero agradecer e desejar aí um excelente trabalho e dizer que, se Deus quiser, a gente se encontra na próxima formação, certo? Então, um grande abraço para vocês, um ótimo trabalho e um beijão. Até a próxima!